Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 33 do curso de Matemática. O assunto desta aula será princípio fundamental da contagem. Quando é que você vai ter o PFC? Bom, você pega uma questão e no texto ele te fornece escolhas. Ao te fornecer escolhas, você tem possibilidades. Se você tem possibilidades, você tem o princípio fundamental da contagem. Então, toda vez que o enunciado te der escolhas, você terá possibilidades. Se você tiver possibilidade, você vai ter o princípio fundamental da contagem. Melhor para esse assunto é fazer exercícios. Então, vamos começar com o primeiro. Para entrar no curso, André tem 3 portas de entrada, 4 elevadores e 5 portas para a sala de estudos. Quantas possibilidades André terá para chegar até as salas de estudos? Perceba que você tem, no texto, você tem escolhas. Quais são as escolhas? As 3 portas de entrada, os 4 elevadores e as 5 portas de entrada para entrar na sala de estudo. Então, se você tem escolha, você tem possibilidades. Quantas possibilidades você tem? 1, 2, 3. Então, você tem um princípio fundamental da contagem. Você vai ter 3 possibilidades. Na primeira possibilidade, você chega lá no curso, você vai ter as 3 portas para entrar. Então, você tem que escolher uma das 3. Então, você tem quantas? 3 portas para entrar. Aqui é a porta. Aí entrou no curso, agora você tem 4 possibilidades para escolher o elevador. Se você tem 4 escolhas, você tem 4 possibilidades. Então você tem que escolher uma delas. Então aqui você tem 4 possibilidades para o elevador. Você chega por exemplo, no terceiro andar e para entrar na sala de estudos existem 5 portas. Se existem 5 portas, você tem escolhas. Se você tem escolha, você tem possibilidades. Então você tem 5 possibilidades diferentes de entrar na sala de estudo. Então aqui seria a sala de estudo. Você tem 5 possibilidades. Se você tem possibilidades, você tem um princípio fundamental da contagem, que é a multiplicação dessas possibilidades. Então, quantas maneiras diferentes você tem de acessar o curso, acessar o elevador e acessar a sala de estudos? É justamente a multiplicação desses 3 valores. Então aqui tem 20 multiplicado por 3. Então você tem 60 maneiras diferentes de chegar até a sala de estudos. Vamos para o segundo exemplo. João possui 3 camisas e 2 calças. De quantas maneiras João poderá sair usando uma camisa e uma calça? Perceba, no texto ele tem escolhas. Se você tem escolha, você tem possibilidade. Então, João possui 3 camisas e 2 calças. Então, ele tem a escolha de escolher uma camisa e uma calça. Então, ele tem 2 possibilidades. Sendo que para a camisa, aqui é a camisa e aqui é a calça. Para a camisa ele tem 3 camisas, então ele tem 3 escolhas. Então se ele tem escolhas, ele tem possibilidades. Ele tem 3 possibilidades de escolher uma camisa. E tem 2 possibilidades de escolher uma calça. Se você tem possibilidades, você tem um princípio fundamental da contagem, que é a multiplicação. Então tem 6 maneiras diferentes. Digamos que a camisa seja amarela, vermelha e rosa. E a calça é jeans e de lã. Então, você vai ter essa possibilidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem a possibilidade de sair com a camisa azul e o jeans, a camisa azul e a lã, a camisa vermelha e o jeans, a camisa vermelha e a lã, a camisa rosa e o jeans e a camisa rosa e a lã. Então, você tem 6 possibilidades diferentes de sair com 3 camisas e 2 calças. Ok? Vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício fala o seguinte: um restaurante possui 3 opções de prato principal, 2 opções de sobremesa e 5 opções de bebidas. De quantas maneiras um cliente pode montar sua refeição com exatamente uma bebida, uma sobremesa e um prato principal? No texto você tem escolhas. Quais são as escolhas? As escolhas de 3 de 3 pratos principal, 2 sobremesa e 5 refeições. Se você tem escolha, você tem possibilidades. Quantas possibilidades você tem? 3. 1, 2, 3. Você tem 3 escolhas. Então, se você tem 3 escolhas, você vai ter quantas possibilidades? Você vai calcular.
Para o prato principal, PP, você tem quantas escolhas? Você tem 3 escolhas. Para a sobremesa, você tem quantas escolhas? 2 escolhas. E para a bebida, você tem quantas escolhas? Você tem 5. Então, se você tem escolhas, você gera possibilidades. Como é que você gera possibilidades? Pelo princípio fundamental da contagem. Você faz uma multiplicação. Então, a quantidade de maneiras de ter seria de 10 vezes 3, vai dar 30 possibilidades de escolher o prato principal, a sobremesa e a bebida. Bom, como que você faria assim? Você ia ter que fazer, é um pouco difícil, mas eu vou fazer. O prato principal poderia ser o 1, o 2 e o 3, ok? A sobremesa poderia ser morango e uva. Morango e uva. E a bebida poderia ser a bebida A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4, 5. Então, se você pegar o prato 1 e a sobremesa de morango e a bebida A. O prato 1, a sobremesa de morango e a bebida 2. O prato 1, a sobremesa de morango e a bebida C. O prato 1, a sobremesa de morango e a bebida D. O prato 1, a sobremesa de morango e a bebida E. Agora aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. São 5 escolhas para a bebida, o prato principal 1, a sobremesa de morango e as 5 bebidas. Para 2, você vai ter, aqui vai ter mais um, vai ter a bebida 1 com a sobremesa de uva ligado com a bebida A. O prato 1 com a sobremesa de uva para a bebida B, o prato 1 para a sobremesa de uva para a bebida C, o prato 1 para a sobremesa de uva para a bebida D, o prato 1 para a sobremesa de uva, a bebida E. Então você tem 5 escolhas para o prato 1, a sobremesa morango e a bebida, as 5 bebidas. E tem aqui já faz 10. Então, se para 1 são 10 possibilidades, para 2 será a mesma coisa. Então vai ser 10 mais 10 mais 10. Então você vai ter 30 possibilidades diferentes. Ok? Então toda vez que você tiver escolhas, você vai gerar possibilidades. Então se o texto te der escolhas, você vai gerar possibilidades com o princípio fundamental da contagem. Ok? Então tem um exercício que é muito, mas muito importante de fazer. Por quê? Vou apagar aqui. E a gente vai fazer esse exercício juntos. Bom, ele fala o seguinte, ele te pede o enunciado fala que o número, ele vai te dar 3 números, ele vai te dar, deixa eu ver os 3 números que ele vai te dar. Ele vai te dar o 1, um conjunto numérico, 1, 3, 5, 7 e o 9. E ele fala que ele quer qual será a ordem do número 73.951. Bom, para isso você vai ter que começar o seguinte. Para chegar a 73.951, você tem que saber a possibilidade dos todos os de até 5.000. Não pode ser mais 9.000 até 5.000. Então você vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui você vai ter que botar a quantidade, tipo, se for 5, e pode ser repetido. Então, se for, aqui você vai ter apenas 3 possibilidades, que ia ser o 5, 3 e 1. E aqui você vai ter as 5 possibilidades, multiplicado por 5 possibilidades, multiplicado por 5 possibilidades, multiplicado por 5 possibilidades. Não, será 4 números, né?
Então você vai ter aqui, ó, 5 possibilidades, 4 possibilidades, 1, 2, 3, 4. Na primeira você vai ter 3, na segunda você vai já usar algum desses 3. Bom,